Munique, 31 de maio de 2025. O PSG aplica a maior goleada da história de uma final de Champions e se consagra campeão da Europa. O time fluiu de maneira impecável, parecia roteiro de filme. 1, 2, 3, 4, 5-0. Parecia que eles estavam acostumados com um jogo daquele tamanho, mas nem sempre foi assim. Paris Saint-Germain, nada além do que um time médio da França, disputando a Liga Nacional, dificilmente chegando na fase mata-mata da Champions League, mas tudo isso mudou em 2011. O Qatar não comprou apenas um time de futebol, comprou um símbolo. Di Maria, Ibrahimovic, Cavani, Verratti. O PSG não contratava apenas jogadores, o PSG fazia status. Ganhar a Liga Francesa não passou de uma mera formalidade, virou rotina, mas ganhar a Europa, ganhar a orelhuda, não era uma tarefa tão fácil. A Champions não se importava com o dinheiro. A Champions se importava com uma coisa que o Paris ainda não tinha: história. Ano após ano, mesmo com tantas estrelas, rios de dinheiro e até mesmo a torcida apaixonada, o PSG sempre ficava na trave. Mas teve uma noite em específico que mudou tudo. 14 de fevereiro de 2017. O dia que o PSG mostrou para a Champions que finalmente havia chegado. O PSG atropelou o Barcelona. E uma noite em que Neymar, Luis Suárez, Messi e Luis Henrique ficaram no bolso. Foi violento, brutal, foi humilhante para um time do patamar do Barcelona. Naquele momento parecia inevitável. O PSG ia ser campeão da Champions League. Mas o futebol não respeita nenhum roteiro. No jogo de volta, o Camp Nou estava totalmente lotado. Não só pela torcida do Barcelona, e sim pela torcida do PSG, que também tinha uma certeza: a classificação parecia totalmente garantida. Bem, só parecia. O relógio marca 88 minutos e o placar mostra 3-1. O PSG ainda está classificado, mas um certo brasileiro não gostava desse final. Neymar bate pênalti, gol. E no último ataque, com o passe de Neymar, bom, aí vocês já devem saber. Meu Deus do céu! Gol! Final de jogo 6-1, a maior remontada da história da Champions League. Naquela noite parecia que o PSG tinha perdido sua alma. O sonho de uma Champions League tinha se dissipado em 90 minutos. O PSG não perdeu só um jogo, ele perdeu sua identidade. Então o PSG decidiu responder da única maneira que sabia até o momento: contratar, contratar e contratar mais. Porém não igual antes, em quantidade, mas agora em qualidade. Neymar Júnior aceitou uma proposta do Paris Saint-Germain e será jogador do clube francês ainda nesta janela de transferências. Simplesmente 222 milhões de euros. O PSG tinha acabado de realizar a maior transferência da história do futebol em um jogador: Neymar Júnior. E o Neymar não veio nessa barca sozinho. Kylian Mbappé era a mais nova promessa do futebol francês e a mais nova aposta do PSG. Jordan, dinheiro, mercado, marketing. O PSG tinha simplesmente tudo e os melhores jogadores. Será que agora a Champions vem? Real Madrid, Manchester United, era sempre o mesmo roteiro. O PSG dominava nos jogos, construía vantagem e, no final, tudo desmoronava. Um dos maiores e melhores elencos do mundo jogava como um time emocionalmente quebrado e simplesmente não conseguia ir pra frente na Champions. E aquela mesma aposta que eles fizeram lá atrás começava a dar resultados negativos. Neymar sempre estava lesionado em jogos importantes. Isso começava a irritar a torcida, junto com os milhares de rumores que tinham de sua transferência. Juventus, Bayern, Barcelona e até mesmo Real Madrid. Todo dia era um rumor diferente para onde o craque, o camisa 10 da seleção brasileira, ia. Porém, mal sabiam eles que em 2020 a sua estrela ia brilhar novamente. Nesse mesmo ano, pandemia. O mundo parou. O PSG fazia sua melhor campanha da história da Champions League. E olha, uma campanha impecável.
Pela primeira vez, o Paris Saint-Germain chegava à final de Champions League. Sem torcida, sem normalidade, Lisboa parecia um sonho estranho, mas só 90 minutos separavam o Paris Saint-Germain da eternidade. E assim começava a final em Lisboa. O time francês tentou de tudo, bola na trave, uma noite de Manuel Neuer, mas o PSG insistia até o fim. Porém, o Bayern de Munique não gostava desse roteiro. Coman abriu o placar de 1-0 em Lisboa. E é assim que a história do PSG nessa Champions acaba terminando. E depois daquilo parece que o PSG finalmente tinha entendido como jogar a Champions League. Deixou para trás todas as eliminações precoces em oitavas de final e mais uma vez chegava a uma semifinal, eliminando o próprio Bayern de Munique nas quartas de final em um jogo de vingança. Porém, o roteiro terminava o mesmo. Eliminação do PSG. Temporada seguinte, o PSG pensou em algo. Mais peças, mais ferramentas, mais jogadores. O PSG montava o melhor elenco do mundo. Hakimi, Sérgio Ramos, Donnarumma, Nuno Mendes e uma peça muito crucial. Lionel Messi. O PSG montava o melhor time do mundo. E assim, o PSG se sentia imbatível. Mas não foi bem assim. Nessa mesma temporada, o PSG foi eliminado nas oitavas de final para o Real Madrid, que naquela mesma edição foi campeão da Champions. Mas não parou por aí. Nessa mesma edição, o PSG ficava com o vice-campeonato da Liga Francesa. Para nada mais nada menos Que Lille. Lille. Temporada seguinte, eliminação para o Bayern de Munique, nas oitavas de final. Nada encaixava. As estrelas não funcionavam. Alguma coisa estava de errado naquele elenco. Uma maldição, alguma coisa impediu o PSG de conquistar a Champions. O PSG então percebia que o projeto Champions não funcionava. Era a quinta eliminação em uma oitava de final em 7 edições de Champions League. Alguma coisa precisava mudar. E foi aí que o PSG percebeu algo assustador. Talvez o problema nunca tivesse sido a falta do dinheiro, falta de elenco, mas sim de um projeto decente, um projeto que funcionasse. O clube que tentou comprar a Champions havia criado um elenco sem alma coletiva. Então eles tomaram uma decisão que seria impensável. Pararam de perseguir superestrelas e começaram a pensar em um novo projeto. Pois bem, escolheram o responsável pela cicatriz mais humilhante que já sofreram para serem curados dela. Luiz Henrique chegou para mudar não o estilo de jogo, mas a mentalidade. E com a chegada do Luiz Henrique, vieram a saída de suas estrelas. Messi, Neymar, Sérgio Ramos, todos saindo, sem um único troféu que eles queriam. Ninguém conquistou a Champions League pelo Paris. Em 2024, o PSG era eliminado pelo Borussia na semifinal novamente. E após a eliminação, Mbappé também saía. Era o fim do PSG? Talvez aquele time de superestrelas nunca mais tenha uma chance de ganhar uma Champions League? O Luiz Henrique não pensava mesmo. Pero yo pienso que el año que viene vamos a ser todavía mejores. Y dirás tú, ¿cómo mejores? Usted sin Kylian. Sí. O PSG fazia pela primeira vez o contrário de tudo que fez até agora. Contratava desconhecidos. Outros nem tão desconhecidos. O atual campeão italiano Kvaratskhelia, o atual campeão do mundo pela França, Ousmane Dembélé, Doué, Barcola, João Neves. Esse time corria junto. Esse time jogava junto, sofria junto e comemorava junto. Pela primeira vez, o PSG tinha um time. E então veio 2025, uma nova temporada, um novo sonho. Com aquelas novas joias, o PSG seguiu sua trajetória na Champions League. Passou o Liverpool nos pênaltis. Na sequência, o PSG enfrentou o Aston Villa com um placar final apertado de 5-4 e nas semifinais pisou no Arsenal com um placar de 3-1. Até que pela segunda vez na história, o PSG chegou o mais longe que já havia chegado na competição. E então, o impossível aconteceu, mas dessa vez com Paris. Um gol, depois outro, depois outro. Final 5-0. O PSG não só eliminou a Inter de Milão, não só ganhou uma final de Champions, ele apagou a maldição que tinha sobre ele. 14 anos, bilhões investidos, humilhações
históricas. Tudo aquilo em uma única noite em Munique havia acabado. Todas as dores, tudo. O PSG finalmente era campeão da Europa. Mas se existe algo mais difícil do que conquistar a coroa europeia, é mantê-la em sua cabeça. A temporada 25-26 começou diferente para o PSG. Eles não eram mais os caçadores, os sonhadores. Eles agora eram os alvos. E depois de despachar o Real Madrid das oitavas, o PSG estava classificado pelas quartas. Porém, um antigo rival esperava ele, Bayern de Munique. Um embate que talvez tenha se tornado mais emblemático da Champions nos últimos anos. Terminava com novamente a classificação do Paris Saint-Germain para a final da Champions. E talvez essa história do PSG ensine algumas coisas pra gente. Que no futebol você pode gastar bilhões, fazer diversas contratações, mas você não compra a história do futebol. Tem coisas que não se vende. Resiliência, conquistas, uma bela trajetória. Mas talvez antes de levantar a Champions League, você precise sobreviver ao peso de persegui-la. Curti esse final.